A TV Globo teve acesso a essa delação. Renato Pereira foi responsável pela campanha do ex-governador Sérgio Cabral, do ex-prefeito Eduardo Paes e também do governador Luiz Fernando Pezão, todos do PMDB. Vamos ver o que diz o marqueteiro sobre a campanha de Sérgio Cabral em 2010. Renato Pereira diz que Sérgio Cabral indicou Wilson Carlos, seu então secretário de governo, para acertar os pagamentos de campanha. Segundo o marqueteiro, Wilson Carlos o orientou a procurar Leandro Azevedo, executivo da Odebrecht, para acertar parte do pagamento e que esteve com Leandro na sede da empreiteira em Botafogo e que depois passaram a se comunicar via celular. Renato diz ainda que entre fevereiro e junho de 2010 foram feitos pagamentos mensais de cerca de R$300 mil, sempre em espécie, num endereço no Jardim Botânico, por meio de senhas previamente combinadas e que geralmente as palavras eram nomes de peixes, como badejo, pintado. Renato Pereira diz que os recursos eram para pagar despesas de pré-campanha e que eram faturados contra o PMDB pelos fornecedores em valores menores do que os cobrados, ou seja, para sobrar dinheiro para o Caixa 2. Segundo Renato Pereira, no segundo semestre de 2010, houve uma conversa com Sérgio Cabral e Wilson Carlos para definir o valor de campanha e que foi definido que seria de 10 a 12 milhões de reais, com pagamento definido pelo marqueteiro e por Wilson Carlos. E que na hora do pagamento teve destaque o papel de Carlos Miranda, apontado como o braço direito do ex-governador Sérgio Cabral, e que os pagamentos foram feitos durante 3 meses. Renato lembra de pelo menos 2 ocasiões em que presenciou a chegada de Carlos Miranda numa Pajero blindada aos estúdios da produtora de Renato. Renato Pereira também citou irregularidades na campanha de Eduardo Paes à Prefeitura do Rio em 2012. O marqueteiro conta que o ex-prefeito o avisou que o executivo da Odebrecht, Leandro Azevedo, iria lhe procurar, o que de fato aconteceu. E que assim como na pré-campanha de Sérgio Cabral em 2010, a Odebrecht fez pagamentos mensais, sempre em espécie e através de emissários em endereços no Jardim Botânico, na sede da empresa Prole, na Urca, sempre com senhas definidas anteriormente e comunicadas via celular. E que foram cerca de R$400 mil recebidos durante a pré-campanha, valor para pagar despesas. A campanha, segundo Renato Pereira, custou cerca de R$20 milhões, valor negociado por Eduardo Paes e Pedro Paulo Carvalho, então deputado federal. E que a contratação foi feita através da produtora Cara de Cão, com nota fiscal assinada pelo PMDB em valor menor do que o cobrado, com a diferença entrando no Caixa 2. Segundo Renato Pereira, por orientação de Pedro Paulo, os valores de campanha foram repassados a ele por um assessor de Eduardo Paes chamado Guilherme Schleder em encontros de carro, em restaurantes, todos pré-agendados e confirmados por um aplicativo de mensagem chamado Wicker, que não pode ser rastreado. Os encontros aconteceram entre agosto e setembro de 2012. O marqueteiro diz que se encontrava com um assessor nesses locais e seguia em carros diferentes para ruas fechadas e para então receber o dinheiro e levá-lo à produtora. O marqueteiro também foi responsável pela campanha de Luiz Fernando Pezão ao governo do Rio em 2014 e apontou várias ilegalidades. Renato Pereira também foi marqueteiro da campanha de Luiz Fernando Pezão ao governo em 2014. Ele disse que foi chamado entre maio e junho de 2013 para conversar sobre o pleito do ano seguinte. O encontro com Sérgio Cabral e Wilson Carlos aconteceu no gabinete do então governador, no anexo do Palácio Guanabara. O marqueteiro diz em sua delação que pediram a ele um plano de pré-campanha ao governo do Rio, abrangendo vários aspectos, e que um orçamento foi entregue a Sérgio Cabral e Wilson Carlos, que pediram a ele que falasse com Luiz Fernando Pezão. Pezão, segundo Renato, numa reunião em seu gabinete no Palácio Guanabara, indicou o então secretário de Obras, Hudson Braga, como o responsável pelos pagamentos das despesas de campanha. Renato Pereira diz ainda que se encontrou 2 ou 3 vezes com Hudson Braga em seu gabinete para acertar os pagamentos a partir do segundo semestre de 2014 e que seriam parcelas mensais de R$300 mil entregues a ele pelo emissário Barata. Barata, segundo as nossas fontes, é Jacó Barata Filho, empresário do setor de ônibus. Esses valores, segundo o Renato, foram apresentados por Hudson Braga em seu gabinete no Palácio Guanabara, num cronograma de pagamentos de campanha, que previa entregar quantias a cada 15 dias, uma parte contabilizada, outra via Caixa 2. E que parte desses valores foram arcados pela empreiteira Odebrecht,
também por meio do executivo Leandro Azevedo. Renato Pereira disse que teve problemas para receber essas quantias. O marqueteiro disse em sua delação que encontrou o ex-governador Sérgio Cabral em agosto de 2014 no escritório dele, no Leblon, e relatou sobre a dificuldade para receber os pagamentos. E o alertou, dizendo que os trabalhos poderiam parar caso os pagamentos não fossem feitos. Renato Pereira diz que dias depois, ainda em agosto de 2014, o então secretário Hudson Braga pediu para que o marqueteiro o encontrasse no mercado de peixes da Barra da Tijuca. Na reunião, Hudson Braga consultou o marqueteiro sobre a possibilidade de fazer o pagamento no exterior. Para acertar esses valores, Renato Pereira disse que se encontrou com o executivo da Odebrecht, Leandro Azevedo, confirmando o pagamento no exterior. Durante essa transação, Renato Pereira cita em sua delação que o ex-governador Sérgio Cabral pediu para que fosse colocado nessa operação uma quantia pessoal dele, $130 mil, o que acabou não acontecendo por problemas internos da Odebrecht. Renato Pereira relata que, durante esse período, o emissário Barata, segundo nossas fontes, o empresário Jacó Barata, entregou valores em espécie para ele e seu sócio por mais de 10 vezes, sempre a mando de Hudson Braga. E que os pagamentos passaram a ser feitos de forma irregular, o que Renato Pereira diz ter relatado por mais de uma vez ao governador Luiz Fernando Pezão. O marqueteiro diz ainda que em setembro de 2014 se encontrou com o governador Pezão na casa dele em Laranjeiras e que Pezão teria relatado uma conversa com o empreiteiro Sérgio Andrade, da construtora Andrade Gutierrez, que contribuiria com R$10 milhões para resolver, em definitivo, os problemas financeiros da campanha. Pezão, segundo Renato, diz que o marqueteiro seria procurado por outro executivo da empresa, Alberto Quintais, que realmente lhe telefonou para marcar uma reunião. A última campanha eleitoral de Renato Pereira, no Rio de Janeiro, foi a candidatura do deputado federal do PMDB, Pedro Paulo Carvalho, à prefeitura. O marqueteiro também citou transferências via Caixa 2 durante a campanha. Renato Pereira também relatou em sua delação os detalhes da campanha a prefeito do Rio em 2016 do deputado federal Pedro Paulo, do PMDB. Ele contou que tratou da campanha com o ex-prefeito Eduardo Paes e o então candidato numa reunião na sede administrativa da Prefeitura do Rio, em março de 2015. E que o orçamento inicial aprovado foi de R$360 mil por mês. O marqueteiro disse que passou a receber cerca de R$180 mil por mês de um funcionário da prefeitura chamado Leonardo. E que chegou a buscar valores em espécie na casa dele, na rua Fonte da Saudade, na Lagoa. Renato Pereira relata que uma parte do valor total da campanha, cerca de 3 ou 4 parcelas de R$300 mil, foram entregues pelo ex-secretário estadual de Saúde, Sérgio Cortes. E que no final de 2015 apresentou ao então prefeito Eduardo Paes o valor final da campanha, cerca de R$25 milhões. Paes, segundo Renato, diz que os pagamentos de valores não contabilizados, ou seja, Caixa 2, seriam feitos por duas empresas, a construtora Carvalho Hosken, por meio de Carlos Carvalho, e pelo conglomerado de transportes Grupo Guanabara, do empresário Jacó Barata. Em maio de 2016, Renato Pereira diz que foi chamado à prefeitura para discutir o pagamento dos últimos 3 meses de pré-campanha e que o prefeito Eduardo Paes o consultou sobre pagar essas últimas parcelas via Caixa 2 no valor de R$2 milhões por meio do empresário Jacó Barata, do Grupo Guanabara, o que foi concordado pelos demais sócios do empreiteiro. O advogado de Wilson Carlos informou que a defesa só vai se manifestar nos autos. A defesa de Eduardo Paes, Jacó Barata, filho, da Odebrecht e da Andrade Gutierrez ainda não nos retornou. Nós não conseguimos contato com as defesas dos outros citados.